Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos num bate-papo com o doutor Ednásio Silva, psicólogo, terapeuta, e a doutora Laís Silva, advogada, criminalista, não é? E nós vamos conversar sobre o crime verbal, sobre o comportamento do ser humano, sobre as confusões, as brigas, e nós sabemos que agora foi aprovada uma lei onde o crime verbal, onde a agressão verbal se torna crime. Então, nós vamos conversar aí começando aí com o doutor Ednásio Silva, se apresenta, conversa aí um pouco e vamos escutar também a doutora Laís Silva. Mas seria importante a gente começar, então, com a doutora Laís Silva, falando sobre essa lei e depois com o doutor Ednásio Silva. Boa noite, doutora. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Como o senhor já destacou, né, na semana em que se comemoram os 15 anos da Lei Maria da Penha, um novo marco legislativo ocorreu, que foi a entrada em vigor da Lei 14.188 de 2021, que trouxe algumas alterações para o Código Penal brasileiro. Dentre elas, a lesão corporal praticada contra a mulher, simplesmente pelo fato dela ser mulher, independente do contexto de violência doméstica familiar ou não, seja por misoginia, aquele menosprezo, a discriminação só por ser mulher, ela passa a ser punida, tem uma pena agora de reclusão de 1 a 4 anos. Além disso, também se criou uma medida de enfrentamento à violência contra a mulher, que é a cooperação sinal vermelho. O que é que isso significa? É uma parceria entre o poder público e as entidades privadas para que a mulher tenha uma maior facilidade no momento em que ela precisa denunciar que está sendo vítima de violência. Então, hoje, ela pode fazer um X na palma da mão, preferencialmente na palma da mão e na cor vermelha, para ela chegar em um estabelecimento como, por exemplo, um supermercado que esteja nessa cooperação, ela vai começar a receber uma assistência e uma segurança legal por conta dessa denúncia implícita que ela fez, né? E também, além disso, a lei alterou um artigo a Lei 14.188 alterou também um outro artigo da Lei Maria da Penha, acrescentando a violência psicológica, que eu acho que é essa que está mais em alta no momento, que é o que mais está sendo ventilado. Ou seja, criou-se um novo crime chamado violência psicológica contra a mulher. O que é que o artigo 147b, que foi incluído no Código Penal, agora passa a dizer? Causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Esse crime dependerá de laudo psicológico ou psiquiátrico quando ele estiver na fase judicial, né, para comprovar esse dano. Precisa de um laudo que ateste o dano emocional. É uma condição exigida pelo tipo penal, criando exatamente uma nova demanda, né? Eu acho que, a priori, são esses destaques que eu posso fazer. Muito bom. Vamos escutar o doutor Ednásio Silva se apresentar, falar um pouco sobre o seu projeto, a Academia do Cérebro, e falar sobre essa questão do crime psicológico, né? Do crime Violência verbal. Psicológica. Violência psicológica. Olá, eu sou Ednásio Silva, sou pai de Laís. A bênção. O problema é que eu peguei uma filha aí, aí deve ser complicado esse debate. Porque complicado, porque eu acho, eu vou falar um pouco de direito aqui, da essência do direito da parte filosófica e psicanalítica, e, como Laís disse, foi criado uma nova lei, foi inventada uma nova lei, porque não existe violência psicológica.
não existe violência psicológica. E eu vou explicar por que não existe violência psicológica. Então, pode existir danos, como também não existe violência mental, nem danos mentais, nem doenças mentais. Eu vou explicar aqui ao longo da coisa, mas eu vou entrar aqui no texto aqui, que Laís pode me ajudar. A ideia é que a violência funda o direito e a lei, base do contrato social, é uma ideia bastante solidificada no pensamento político, filosófico, sociológico e antropológico. Como exemplo, tomamos a menção ao pensamento de Thomas Hobbes, que Thomas Hobbes fala sobre o homem é o lobo do lobo, Max Weber, feito por Hobbes. Segundo esse autor, Hobbes diz que pacto sem espada são apenas palavras. Sentença que resume sua convicção no que é a igualdade do medo resultante da idêntica capacidade para matar que todos possuem, que persuade os homens em estado natural e se unem em comodidades. Max Weber, por sua vez, afirma que o Estado é o domínio do homem, pelo homem, por meio da violência legítima, isto é, supostamente legítima. Walter Benjamin, em sua reflexão sobre o trabalho de Sorel, define a violência como se segue: uma conduta merece ser chamada violenta quando utiliza o direito que lhe é concedido para destruir a ordem que funda esta concessão. Marx ainda diz, posso afirmar que o direito é fundado e mantido pela violência. Toda violência é, enquanto meio, fundadora ou conservadora do direito, quando ela não aspira nenhum desses dois atributos, renuncia a toda a validade, mas segue-se que, mesmo na melhor dos casos, toda violência enquanto meio de respeito à problemática do direito em geral. E mesmo se a significação desta problemática, nessa etapa da nossa pesquisa, permanece saturada de incerteza. O direito, a partir de que dissemos, aparece sob uma óptica moral de ambíguo que impõe-se a questão do saber e para regulamentar os conflitos de interesse entre os homens. Só haveria meios violentos. E é necessário, antes de mais nada, estabelecer que uma eliminação dos conflitos inteiramente despedidos de violência, jamais desaguar num contrato de caráter jurídico. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. O que ocorre quando chamam de violência e agressividade? Eu acho que, não sei se o direito, lá os advogados sabem melhor que eu, o direito não separa agressividade de violência. O que é a violência? A violência é um ato contínuo de destruição. Quando não existe a atenção, quando não existe o intuito da destruição, não há violência, é agressividade. Ou seja, a violência é um ato contínuo. É um ato contínuo. E podemos afirmar também que a violência ela pode ser até de forma irracional. Já vamos tentar explicar aqui de forma psicanalítica. Todo ser humano nasce com o instinto de agressividade, desde o seio da mãe, quando esse ser tenta destruir inconscientemente o seio da mãe. Ou seja, por que agressividade? Mesmo a mãe sentindo dor, aquele bebê causa dor naquela mãe, mas não houve a intenção. O que eu quero dizer? Quando há uma agressão verbal em relação à mulher, se esse ato não é contínuo, é agressividade. Então, não é uma violência. Agora, quando existe a intenção de destruir, a intenção de provocar dor, a intenção de provocar morte, aí é violência, não agressividade. Então, há uma separação de agressividade e violência. A agressividade é um ato instintivo, é um impulso. A violência é um ato contínuo. E toda violência ele vem recheado da vontade de destruir, da vontade de matar. Segundo Fromm,
Freud diz o seguinte, que existe a neofilia e a biofilia. A biofilia é a vontade de servir, é a vontade de agradar, é a vontade de fazer o bem. E a neofilia é a vontade de destruir. Dos personagens históricos que nós podemos citar aqui, Adolfo Hitler seria a neofilia. Então, Jesus Cristo, biofilia. Então, o que é que nós estamos tentando ver aqui? Eu sei que existe aí a figura do perverso, a figura do psicopata, a figura do manipulador. Então, numa relação dual entre esse homem e essa mulher, muitas vezes esse homem, por condições econômicas, ele tenta subjugar essa mulher. Então, ele tenta controlar. Ele é um perverso, ele é um sábio nessa relação. Então, eu acho que nós devemos separar isso. Muitas vezes se chega a um tribunal e isso não é separado. Certo? Isso é jogado no mesmo saco, jogado na mesma bala, na mesma valha, onde podia ser uma coisa dispensada, porque nós somos pessoas, somos humanos, e como humanos nós temos pulsões, nós temos instinto como tem um animal, nós temos pulsões. E essas pulsões, elas podem ser constituídas ao longo do tempo. Já nascem, as pessoas não nascem com isso, mas nascem predispostas a isso. Então, chamando a atenção para a doutora Laís entrar no debate em relação a isso, eu não sei se no direito eles fazem essa separação. Então, o direito vai olhar do direito sobre essa violentada genérica, ou ele faz separação da agressividade e da violência quando se houve a tensão da comunidade. Vou dar só um exemplo. Eu estava olhando um vídeo, e esse vídeo eu fiquei bastante interessado. Uma mulher, fofoca, intriga, soube que a vizinha dela não quis receber os presentes que ela doou à filha dessa vizinha, dizendo que esses presentes eram usados, pertencia à filha da doadora. E essa mulher foi na casa da vizinha tomar satisfação. E chegou lá, fez um escartel, né? Confrontou essa vizinha. A vizinha dentro de casa não saiu e chegou a tomar uma babaca. Deixa para lá. Essa mulher foi para a esquina e ficou esperando a vizinha sair de casa. E quando essa vizinha saiu de casa, ela partiu para a violência. Ou seja, ela estava determinada a praticar o ato. Não foi impulso, não foi agressividade. Aí foi violência. Doutora Laís, o doutor Fernando. É verdade, e é muito importante esse debate no momento que nós estamos vivendo. Agora, eu queria saber da doutora Laís Silva, essa agressão verbal, agressão psicológica, uma simples discussão onde tem agressões, como pode? Hoje o pai não pode dar uma chinelada no filho porque é uma agressão, é um crime. Os casais não podem mais discutirem porque tem agressão. Até que ponto vai isso, juridicamente? Exatamente. Como eu falei, né, anteriormente, esse crime não vai depender de uma mera discussão, de algum estouro de algum homem, né? Porque o crime é praticado do homem contra a mulher vai ser sempre a vítima. Mas vai ter que ser comprovado o dano psicológico. Por isso que vai exigir o laudo do psiquiatra, do psicólogo, do profissional, né, da saúde mental, com relação ao dano realmente causado, efetivado àquela mulher. Porque, por exemplo, existem diversos comportamentos, na verdade, são culturais, que vêm aí ao longo dos tempos evoluindo. Por exemplo, a mulher conquistou o direito ao voto, um país recentemente africano autorizou a mulher a dirigir veículo, a ter habilitação. Então, eram algumas restrições impostas às mulheres que vêm sendo quebradas com o tempo, mas que nem todos os homens, digamos que acompanharam essa evolução cultural e vêm, mediante ameaça, mediante constrangimentos, humilhações e ridicularizações, impondo alguns danos emocionais à mulher, que devem necessariamente prejudicar e perturbar o desenvolvimento dela ou controlar as ações dela. Por exemplo, eu tenho alguns exemplos até interessantes para trazer aqui.
realmente o direito ele não vai observar a diferença da agressão, da violência, da agressividade e da violência. O direito não está, talvez, observando esse caráter realmente psicológico, mas talvez se voltando mais para a questão da evolução cultural. E aí, eu trago, por exemplo, alguns outros exemplos de condutas que podem se enquadrar nesse artigo, como, por exemplo, controlar as roupas, proibir uso de maquiagem, até o adultério, que foi crime até 2005, deixou de ser crime em 2005 no Brasil, pode se enquadrar como uma espécie de violência psicológica nesse novo artigo, no 147b. Então, mas o que eu estou dizendo, não é o simples fato de adulterar, não é uma simples discussão. Tem que ser uma conduta que prejudique, que perturbe o desenvolvimento da mulher, que cause um dano emocional e que seja comprovado por laudo de um profissional específico. Doutora Laís Silva, me diga uma coisa. Você acha que nós temos ferramentas jurídicas, ferramentas técnicas para a gente poder dar todo esse aparato? E outra coisa, o crime é só contra a mulher ou o crime pode ser também da mulher contra o homem? Vamos lá. A segunda pergunta primeiro. O crime é só contra a mulher. A vítima, no caso de violência psicológica contra a mulher, é só contra a mulher sendo vítima. Não existe o homem nessa figura, o homem entraria no crime de lesão corporal. A mulher praticando contra o homem entraria no crime de lesão corporal normal, artigo 129. E a mulher, ela entra nesse artigo específico, nesse artigo e no parágrafo específico de violência contra a mulher. Com relação às ferramentas, realmente o nosso sistema de justiça criminal ele já está muito defasado, muito atrasado, não possui muitas tecnologias para acompanhar o avanço da sociedade. E aí, por isso que vem criando esses mecanismos de parceria pública-privada. Então, por exemplo, essa cooperação do sinal vermelho, que é o xizinho, que é juntamente com empresas privadas, para tentar auxiliar as mulheres que estão sofrendo violência. Mas ainda assim, algumas mulheres vão se sentir amedrontadas, o sistema pode não oferecer um acolhimento imediato, talvez, mas é justamente um impulso para a sociedade se voltar e tentar prestar assistência como um todo, para além do poder público, prestar assistência a essas mulheres que são vítimas de violência doméstica ou violência só porque são mulheres. Então, está se formando um grande conjunto para conseguir prestar essa assistência, já que o sistema sozinho não consegue. Doutor Ednásio Silva, você tem um grande projeto aí, que é um projeto da Academia do Cérebro. E eu sou fã e você sabe disso. Não seria viável as prefeituras, o governo do estado, o governo federal, enfim, as instituições investirem para que não acontecesse, para que preparasse as pessoas, para que cuidasse das pessoas? Nós estamos passando um momento muito difícil na sociedade, que é essa pandemia, que trouxe danos à saúde emocional, que trouxe danos à família. Hoje eu estava vendo e lendo na reportagem que, durante a pandemia, muitos casais se separaram e houve muita agressão verbal e física. Vi também que a atriz, uma atriz da Globo, Global, e o marido dela entraram em conflito, entraram numa discórdia, e ela se sentiu ameaçada por ele, e quase separa. Thaís Araújo confessou que quase separa, e houve agressão verbal. Também a cantora Ivete Sangalo afirmou que chegou até a se agarrar com o marido. Então, trouxe realmente, que juntou todo mundo no mesmo saco, e as pessoas não se suportam, porque cada um quer impor
o seu limite e o outro não quer obedecer. Então, surgiu aí essa discórdia. Então, o que eu acho é o seguinte, que o governo oferece muito pouca assistência dessa natureza, porque essa perversidade, essa questão da violência, ela surge lá no nascedouro. E a educação e as informações podem reduzir esses danos, caso que não ocorrem. Então, o que resta a essas mulheres sofredoras, essas mulheres que são humilhadas pelos maridos, e esse homem, muitas vezes, é humilhado pela mulher, porque o poder econômico humilha. Muitas vezes a mulher ganha mais do que o homem e humilha ele. E isso é agressividade. Mas, no entanto, o legislador não percebeu isso. Ele não percebeu. Você viu aí, certa vez, e Laís sabe disso, que tem juízas que casam com policial. E fica humilhando esse cara o tempo inteiro e termina ele matando. Já aconteceu o fato já de juízas serem mortas por policiais ou empresárias casam com pessoas com menos recursos, há uma discórdia e vai imperar aí a questão financeira. Então, a debilidade emocional independe de sexo. O homem pode ser humilhado pela mulher e a mulher pode ser humilhada por homem. É questão da autoimagem. Essa autoimagem, essa autoestima, ela não vende no supermercado. Ela não vende na esquina, na farmácia, nem remédio resolve, nem o direito resolve. O que vai resolver é a convivência. Se você tem convivência com um bom grupo, e esse grupo diz, Fernando, você é bom, você tem talento, e você vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, se a mulher casa com o marido e o marido da mulher, você tem competência, vai em frente, estuda. Você pode ser delegada, você pode ser juíza, você pode ser médica. Ela termina estudando e vai para frente. Agora, se o marido diz, olha, você não serve para nada, quem manda aqui sou eu que pago as contas, eu que mando. E tem outra coisa muito importante que ocorre hoje, que é a violência conjugal. Quando a mulher é obrigada a fazer sexo com o homem tacitamente. Ou seja, ela não expressa o seu desejo de fazer sexo, mas ela é obrigada a fazer sexo quando ela se cala, ela consegue calando. E isso é uma violência. Uma violência do caráter da psique e do caráter biológico. É uma violência dupla. E isso não é tratado. Então, o que eu acredito? Nós estamos aí oferecendo às prefeituras, ao governo do Estado, uma redução de danos emocionais. Porque todos nós sabemos, se as pessoas não tiverem, entre aspas, saúde mental, que eu não uso essa frase, uma saúde mental, ela pode conquistar muita coisa. Mas se essa pessoa estiver debilitada ou debilitada, fragilizada, ela não vai chegar a lugar nenhum. Você acha que essa política, qual é a sua impressão, seu pensamento sobre essa política de divisão? Você veja a doutora Laís Silva, ela diz que o crime é do homem contra a mulher, mas da mulher contra o homem já é outro tipo de crime, não está enquadrado nesse crime. E nós sabemos que há uma política de divisão de raça, de cor, de religiosidade, política e sexual. Qual é a sua avaliação? Primeiro, a Laís vai concordar comigo que o direito é uma forma e é mantido pela violência, né? Não há lei sem violência. Eu acho que as próprias leis são perversas, né? Há uma perversidade da lei, porque a tua lei é coercitiva, ela briga, ela tem intenção. O que é que eu falei aqui? Que a violência ocorre quando tem a intenção de destruir. Então, a lei é violenta. A lei é violenta. Se tirou a violência, acaba a lei, né? Então, o sujeito violento, ele tem um desejo de destruir, o desejo de fazer sofrer, o desejo de diminuir e desqualificar o outro. Então, há um desejo do ser violento, diferentemente da agressividade, que é uma coisa espontânea, uma coisa que aconteceu em certo momento, mas uma coisa contínua. Então, isso deve ser percebido. Então, o que eu acho é que o legislador ele não levou em conta a fragilidade humana. A fragilidade humana. Ele levou em conta a questão da Lei Maria da Penha, isso foi um acréscimo da Lei Maria da Penha. Porque a nossa sociedade é hipócrita, né? A gente chama de hipocrisia. Então, surfa numa onda. Então, essa é a onda da Maria da Penha, todo mundo surfa nessa onda, então, quem for contra isso é politicamente incorreto. Então, eu acho que gente é gente, independente de ser homem
por ser mulher. Acho que deve ter o respeito às pessoas, porque todos nós somos seres humanos que temos muitos defeitos e o sujeito é um sujeito carente, tanto o homem como a mulher. Agora, quando a união de um ser com perverso, de um ser com uma pessoa que tem a intenção de matar, a intenção de controlar, a intenção de aprisionar o outro, aí a coisa se complica. E eu quero dizer mais, que nem a lei resolve e nem o divã resolve. Existem casos que não tem mais jeito, né? O homem humilha a mulher o tempo inteiro, dá uma surra nela o tempo inteiro, ela volta achando que ele vai melhorar, não vai melhorar. Não tem remédio que cure e nem tem o direito que resolva. Ou busca uma relação no analista, para ver se tem jeito ainda, porque em muitos casos não tem mais jeito, virou um costume, virou um hábito. Pra você ter ideia, que é tão grave a coisa, que o homem, a mulher, ele tem um derrame cerebral, perde a memória. Perde a memória, mas ele não perde a mania, ele não perde o hábito. Ele não sabe o nome dele, ele não sabe o nome da mulher, ele não sabe o nome do filho, mas se tiver apto a tomar cachaça, ele sabe, ele gosta da cachaça. Ele assenta no mesmo lugar, ele deita no mesmo lugar, sem saber o nome dele, porque aquilo é um hábito. Hábito é uma desgraça. E como fazer para romper isso, para acabar com isso, para fazer de uma forma diferente? Fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, um grande debate. É um grande debate. Colocando isso à mesa, debatendo isso. Exemplo, quando a lei foi elaborada, quando foi para plenário, quando foi discutida na Comissão de Justiça para ser sancionada, deveria ter um debate com a sociedade. Mas não. Naquele momento, só os casacudos, vamos dizer, entre aspas, não sei se lá concorda comigo, os casacudos foram participar disso. Eu vi agora no direito criminal, agora na lei em relação aos crimes, né? Que o próprio ministro Supremo, que agora é ministro Supremo, o anterior, ele participou. Ele participou, eu acho que ele vai participar, lógico, mas ele colocou a equipe lá dentro, monitorando, para ser exatamente do mesmo jeito dele. E aí veio o Moro também, colocando o dedo dele, e houve até uma divergência aí dos dois, Moro dizendo que foi copiado, uma confusão danada aí. Não sei se lá aí sabe, tem conhecimento disso. Então, existe uma guerra por trás disso. Quando a lei chega até aqui, é isso que vai estar discutindo, a gente está cumprindo a lei, está aqui, porque está lá no código lá. Né? Então, a lei para chegar aqui, houve uma caminhada. E o que eu gostaria de falar é que nessa caminhada deveria ter uma discussão multidisciplinar, onde todos pudessem participar, mas participam de fachada. Mas os lobbies do Congresso, os lobbies dos advogados, prevalecem sobre isso. Doutor Ednásio, fala um pouco sobre o projeto da Academia do Cérebro e de que forma esse projeto pode ajudar as famílias, pode ajudar os casais, pode ajudar o ser humano. Olha, eu tenho no meu consultório uma clientela composta mais por mulheres. E essas mulheres, elas chegam até o consultório, muitas vezes, exatamente na condição de: olha, eu não tenho emprego, eu dependo. Eu acho que caiu. Caiu aí, não? Não, normal, pode seguir em frente. É porque eu não estou vendo aqui. Então, essa mulher, ela chega no consultório fragilizada, muito fragilizada. Ora, essa mulher que chega no consultório, ela pode pagar. E aquelas que não podem pagar? Aquelas que sofrem o tempo inteiro. Crianças que, se não chegasse ao consultório, estaria num desses reformatórios. Mas essas crianças que chegam ao consultório, elas chegam porque podem pagar. Eu recebi agora uma criança de 12 anos de idade e ela era filha de uma mulher que vendia pastel, mas essa mulher investiu no filho dela.
Esse menino, ele autofragilizava, se cortava, era agressivo, estourava eletrodoméstico no chão e tentou se matar algumas vezes. A mãe pegou esse menino, mandou para a gente, ele não queria se consultar com a gente de forma nenhuma, foi uma luta para a gente introduzir ele no consultório, ficou um tempo e depois a mãe enviou ele para São Paulo. Chegando em São Paulo, veio morar com o pai um tempo, foi para a escola armado, tentou agredir a madrasta, levou um cacete do pai e o pai mandou de volta. E terminou no consultório. Isso da pandemia. Depois da pandemia. Esse menino voltou ao consultório e nós começamos a fazer um tratamento com ele, terapêutico com ele. Bom, em um ano de tratamento terapêutico, menos de um ano de tratamento terapêutico, esse menino voltou a estudar, ele está estudando, esse menino está fazendo esporte, esse menino entregou a lâmina de corte, que se cortava a mãe, não é mais agressiva, interagiu, está com os amigos e está muito bem, obrigado. Eu disse a ele, sua mãe investiu em você, senão você estaria preso, morto, ou estaria como delinquente. Hoje você é um jovem, adolescente, que está buscando a sua vida. Então, isso aí é o papel do governo. O governo teria que assumir com essa responsabilidade. Então, esse trabalho que nós fazemos a nível de Brasil. Hoje, nós atendemos fora do Brasil, atendemos em outros países também, e a nossa clientela é até maior em outros países do que no próprio Brasil. Então, o trabalho da Academia do Cérebro é um trabalho de redução de danos emocionais. E todos nós temos danos emocionais. Todos nós precisamos de uma análise. Não é necessário a pessoa ter um problema... eu estou com depressão, eu estou com um transtorno qualquer. Não, às vezes ele está indeciso numa coisa, numa compra do imóvel, está indeciso na relação dentro de casa, com o marido, com o filho. Então, busca a análise, que é importante. Porque a análise nada mais é do que descobrir a si mesmo. É uma viagem para o seu interior. Isso é importante demais. Além disso, a Academia do Cérebro trabalha com um projeto muito mais amplo, porque trabalha também com corporação, os policiais. Os policiais vão para a rua completamente raivosos, com esse perfil de violência e de agressividade, porque esse policial foi maltratado na infância e não foi cuidado na academia. A academia não cuida disso. Então, esse policial vai para a rua achando, entre aspas, que é a nação inimiga dele. Então, ele vai com um porrete na mão, enfrentando as pessoas e não faz análise do outro. Ele não se põe no lugar do outro. E é por isso que Laís, como advogada criminalista, faz tantas intervenções para soltar essa pessoa que foi, muitas vezes, perturbada. Porque a polícia entrou errado. A polícia foi lá, não respeitou os seus direitos, foi pela emoção. Porque quanto mais emoção, menos razão. Muita razão, pouca emoção. Muita emoção, zero razão. Então, tem que haver equilíbrio. É como um passarinho, né? Tem duas asas. É preciso voar. E as pessoas não estão voando. As pessoas estão caindo. É comum hoje se perceber na sociedade o transtorno. As pessoas estão sendo agressivas com a outra constantemente. Há um nível de agressividade muito grande. E muitas vezes termina numa violência e termina em morte. A Academia do Cérebro ela tem propostas para as prefeituras, para o próprio governo do estado e para o governo federal. Você não acha que deveria ter uma amplitude maior e os governos deveriam investir na prevenção? Sim. A prevenção é muito importante, né? A prevenção é algo melhor, porque evita que o próprio gestor ele não gaste lá na frente. Se a Secretaria da Educação cuida do professor, vai evitar que esse professor tenha um transtorno depressivo, tenha um transtorno de ansiedade, e esse professor deixa para a aula, e aí vai colocar outro no lugar dele. Esse funcionário, porque o que ocorre? O servidor público, ele passa no concurso e aí não aspira mais nada. Então, ele vai beber, ele vai se depreciar, porque ele acha que não chega a lugar nenhum mais. Então, ele se acomoda. E toda acomodação faz o indivíduo sofrer. Não sofre no momento, mas depois a consequência disso é o sofrimento, chamada pulsão de morte. Ele não deseja mais viver. Falta ânimo para a vida.
E aí, se o governo não trabalha com isso, ele vai amanhã ter muito mais gasto com aquele servidor. Exemplo, ó, a polícia militar, as polícias militares em todo o país gastam mais com remédio controlado do que com bala, do que com munição. Então, essas pessoas, esses policiais, vão para a rua, em grande parte, dopados, cheios de medicamento. Ou seja, uma pessoa que está cheia de medicamento, o medicamento ele influencia na consciência da pessoa. A pessoa está inconsciente. Ele está inconsciente, ele pode dar um tiro no outro sem querer dar, porque está dopado. E aí? Então, eu acho que o governo federal, o governo municipal, deveria investir, sim, nessa relação. Mas o governo federal prefere comprar medicamento. Porque o medicamento é algo que pode dar resultado imediato. E as terapias e coisas desse tipo podem demorar um pouco mais para dar resultados. Doutora Laís Silva, nós sabemos das complicações que é a ferramenta, o mecanismo jurídico hoje. As mulheres, ou o cidadão, a lei deveria ser a lei igual para todos, mas nós sabemos que a coisa não funciona como está no papel. Então, as dificuldades são enormes das próprias mulheres quando tem a agressão, a perseguição, a morte. Nós vemos que há pedido de medidas protetivas e tudo. Como você vê essa situação na prática? Você que, como advogada militante, pratica isso. Na prática, o meu contexto ainda, o meu campo de visão ainda é diferenciado do que as mulheres que, por exemplo, talvez não tenham condições de contratar uma advogada, porque as que me procuram particularmente, né, procuram um escritório, elas relatam a violência, a gente entra com um pedido de medida protetiva no juiz, né, direto na vara, porque também pode ser solicitado a delegacia. Normalmente, quando as mulheres procuram a delegacia diretamente, elas conseguem lá. Mas também, quando a gente pede, normalmente é um resultado mais imediato. A gente solicita uma medida protetiva ao juiz e o juiz, de pronto, já determina o afastamento daquele agressor, o afastamento da pessoa que está praticando a violência contra a mulher. Nesse sentido, o sistema tem funcionado, sim. As mulheres que procuram ajuda para ter essa medida protetiva de distanciamento, de afastamento, de retirar o agressor do lar, elas conseguem até com uma certa agilidade, que é o que eu consigo identificar no meu campo de visão enquanto advogada. Além disso, eu queria fazer uma outra observação, é que a vítima não é somente a esposa, a vítima pode ser a mãe, pode ser a filha, então essa mulher pode ser qualquer figura dentro de um contexto familiar, como, por exemplo, eu tive já uma cliente que morava na Itália e o filho dela, aqui no Brasil, depredava a casa dela e mandava mensagens perturbadoras para ela, e ela ficava muito mal psicologicamente, tanto por ter os seus bens depredados, quanto pelos insultos do filho. Nós entramos com um pedido de medida protetiva e o juiz concedeu, retirando o filho daquela residência e determinando o afastamento dele do lar. Ou seja, as vítimas podem ser mães, filhas, esposas, qualquer mulher no contexto familiar, e agora a lei ampliou para que seja qualquer mulher na condição de ter o gênero feminino, né, de ser do sexo feminino e sofrer uma lesão por conta disso, também tem um respaldo da lei. Eu também concordo com essa questão de criação de lei em cima de lei para tentar tapar o buraco e punir, criminalizar ainda mais. Eu não vejo muita efetividade nisso, eu sempre entendi que o direito penal realmente, como a gente estuda na teoria, o direito penal ele sempre deveria ser a última esfera a ser alcançada, né? Primeiro deveriam ter tratativas e cuidados anteriores, prévios, para que não chegasse àquele ponto. Mas as leis estão observando os dados, né,
porque, por exemplo, o Brasil é o 5º país no ranking de feminicídio do mundo. Então, por isso que os dados revelam que em 2020 era um caso de feminicídio a cada 7 horas. Então, constantemente, 15 dias atrás eu estava na delegacia por conta de um caso de feminicídio também. A mulher tinha sido atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça e estava em casa com o marido e o filho de 4 anos. Então, a todo momento existem casos de feminicídio no Brasil e a mulher ela tem uma posição de vulnerabilidade maior do que o homem, quer queira, quer não. Por mais que a mentalidade esteja mudando hoje em dia, mas ainda assim empresas pagam valores menores, por exemplo, a mulheres que têm o mesmo cargo, exercem as mesmas funções. Então, são apenas pequenos reflexos que no dia a dia de homens que não entendem o valor da mulher na sociedade e não dão o devido valor emocional, acabam praticando diversos tipos de violência que aí o Estado não consegue prevenir, né, com educação, com informação, acaba criando lei em cima de lei e para tentar proteger essas mulheres que ainda são vítimas de diversos crimes no Brasil. E para concluir esse raciocínio, essa lei, a ação penal, né, para a lei, ela é incondicionada, ou seja, independe da vontade da mulher. Mesmo que a vítima não queira, mesmo que ela seja contra, se a denúncia chegar ao poder público, né, seja por um vizinho ou qualquer pessoa que levar ao conhecimento das autoridades a violência sofrida, a ação ela vai correr, né, não correr normalmente, porque é uma ação penal incondicionada. Laís, nós sabemos que o mecanismo jurídico, as ferramentas institucionais, elas estão podres, corrompidas e que as dificuldades são enormes. Vou te dar um caso que não tem nada a ver com a situação desta lei nem da mulher, mas de pessoas que chegaram, foram à delegacia fazer uma denúncia de algo que estava acontecendo na comunidade. Na volta, eles foram intimados pelos bandidos a saírem da comunidade para não ver a família morta, não é? Uma chacina. Então, muitas mulheres que denunciam, depois elas sofrem represária do acusado, do agressor. É uma situação muito difícil. Você, como advogada e militante, qual o conselho que você dá a essas mulheres? Não é? Como funciona isso? De que forma pode amenizar esse sofrimento, essa problemática? Atualmente, a única alternativa realmente para a mulher que está sofrendo a violência, seja doméstica e familiar ou não, ela precisa denunciar. Então, estão sendo criados justamente esses mecanismos meio que, eu não diria anônimos, mas menos explícitos, que expõem menos as mulheres, para que elas comecem a receber uma assistência do poder público, né, do judiciário, da polícia, uma segurança com relação a isso. Por isso mesmo foi criado aí também com essa lei a cooperação, não é? A cooperação sinal vermelho, que é justamente também uma medida de enfrentamento em que o público e o privado eles se juntam, se unem as forças, que eu acho que o Estado está começando a perceber que precisa dessas parcerias para conseguir implementar essas medidas, e aí se criou essa cooperação em que a mulher com um sinal vermelho de X na palma da mão vai conseguir dizer que está sofrendo essa violência sem expor a sua família, e vai começar a receber uma assistência do poder público. A gente ainda não sabe na prática como é que isso vai funcionar, afinal a lei acabou de entrar em vigor, mas já é um olhar atento para esses casos de que a mulher chegou em casa depois de uma denúncia e são mais do que ameaçadas ou até mortas, efetivamente mortas, porque fizeram a denúncia. Mas não há uma outra alternativa senão a denúncia
para a mulher que está sofrendo, para a mulher que está sendo vítima de violência. Doutora Laís, chegou uma pergunta aqui de uma pessoa que está participando conosco. Eu gostaria que você escutasse e, se pudesse, respondesse aí. Boa noite, doutora Laís. Boa noite, Inácio. Fernando. Queria relatar aqui uma história que aconteceu aqui, aqui em Jaboatão, né, com uma amiga minha, que é mulher trans, e ela estava sendo agredida pelo marido dela, né? E nesse momento, eu era a única pessoa que tinha ali perto dela para denunciar, enfim, ajudar. E um dia ele trancou, ela fez ela de refém em casa, ele ameaçou ela com a faca e tal. E aí ela conseguiu contato comigo, eu fui voando, consegui colocar alguns policiais lá, levar o cara para a delegacia e tal. E como eu era testemunha, eu tive que ser interrogado junto lá. E aí a delegada, né, a delegada que estava no posto, era um sábado à noite, né, e ela estava claramente desinteressada pelo que estava acontecendo. Todas as pessoas daquele ambiente, né, aquela parte de cima da delegacia, né, a polícia civil, tratando minha amiga no masculino, né, e invalidando o caso, diminuindo o caso muitas vezes, como se não importasse, embora o cara tenha puxado uma faca para ela, né, e ameaçado ela, a delegada decidiu que aquilo não era uma ameaça e que era apenas a perturbação do sossego. E aí soltou o cara, né, teve uma coisa de pouco caso ali. Quando é que a gente vai ter um sistema, né, policial que acolha e entenda que esses dramas passados por essas pessoas são tão importantes de se resolverem quanto de pessoas cis, já que claramente o grande desinteresse da polícia e principalmente da delegada, que debochou diversas vezes da minha amiga, colocando ela para urinar, por exemplo, no banheiro masculino, né, impedindo ela de ir no feminino. Quando que a gente vai humanizar esses corpos? Eu gostaria de escutar a doutora Laís, depois escutar o doutor Edinásio Silva. Isso são fatos que estão acontecendo no dia a dia, não é? Independente da sexualidade, nós passamos por essas dificuldades todos os dias. Sabe o nome da pessoa que fez a pergunta? Não? Cris, é uma boa pergunta. O sistema, ele é composto em grande maioria, por homens, né? Nas delegacias de violência contra a mulher. Mas lembre-se que aí era uma delegada que estava. Então, eu ia dizer, na delegacia de violência contra a mulher são mulheres, mas ainda assim o sistema é muito carregado de preconceito. Eu, enquanto mulher atuando no direito criminal, no direito penal, recebo muito desse tipo de preconceito por ser mulher. E, para além, qualquer figura feminina acaba carregando consigo esses preconceitos. Então, um homem que se torna mulher, no caso da mulher transgênero, acaba também carregando, trazendo para si os preconceitos que as mulheres tentam derrubar há tanto tempo. A delegada errou, isso seria um caso para a corregedoria, né, denunciar delegados policiais que deram esse tratamento, porque admite-se como sujeito passivo de feminicídio a mulher transgênero, né, justamente quando demonstra que o crime foi cometido, foi motivado pelo menosprezo, discriminação por sua condição de mulher, de gênero de vítima. Então, a lei deveria ser aplicada no caso dela também. Infelizmente, a gente vai dando pequenos passos, né, na sociedade, vão algumas tentativas, um puxadinho daqui, um puxadinho dali na lei, e algumas autoridades ainda exercem o autoritarismo, infelizmente. A lei vem tentando forçar ainda mais a alteração no pensamento dessas pessoas que praticam esse tipo de preconceito, como, por exemplo, com a aprovação a criminalização da homofobia, né, que se deu em 2019, salvo engano, recentemente no STF. Eu estava até em Brasília, estava lá no STF no dia que houve esse julgamento, assisti os votos da ministra Carmen Lúcia,
de uma forma bem maternal, ela justamente trouxe esse olhar mais acolhedor para o feminino, né, para a figura feminina, que é o mesmo olhar que eles estão tentando descer de lá de Brasília para o resto do país. Agora, realmente não é de uma hora para outra, é uma luta que é incessante para que realmente a gente consiga mudar a estrutura e o sistema que já está tão sucateado, já está tão falido. Doutor Ednásio Silva. Bom, a gente deveria aprender um pouco com o reino animal, né? O reino animal, o leão não é o leão. O cara lá é a leoa, né? A leoa é que domina a manada, a leoa é que alimenta, e a leoa é que é o mais feroz. Você pensa que o de briga o leão é uma informação errada. Quem vai para a luta, quem vai para a briga, quem é perigosa é a leoa, não é o leão. Quem mata é a leoa, não é o leão. No reino animal ainda é o elefante. A elefanta, né? A elefante fêmea é que é responsável pela manutenção da manada, né? Então, e deu certo, né? Então, as pessoas falam assim, fulano tem memória do elefante, guarda as coisas, né? Então, as pessoas não sabem por quê. Porque o elefante, a elefanta, para sobreviver, ela passa pelo caminho e ela grava aquele caminho, ela deixa a marca daquele caminho para fazer o caminho de volta. Então, tudo dela dá certo porque ela se comporta desse jeito. Esse formato deu certo. Então, o humano ele não aprendeu muito. E eu acho que a nossa geração, né, não está dando certo muito, não. Por quê? Veja bem, nós temos 7 bilhões de habitantes no mundo. Mais ou menos 7 bilhões. Você sabe quantos bilionários existem no mundo? 5 mil. 5 mil milionários para uma população de 7 bilhões. No Brasil, 95% das pessoas são pobres. Só 5% são beneficiadas. Então, numa relação dessa, de extrema pobreza, de extrema miséria, a violência ela surge aí. A desigualdade faz com que as pessoas pensem dessa forma. Se a gente perceber, o homem na Terra tem milhões de anos, mas o universo tem bilhões de anos. Então, esse aparecimento do homem, esse homem da pré-história, era um homem que se preocupava muito com a caça, com a sua sobrevivência. Ele não tinha muitas pretensões, as pretensões dele eram essas. E, com a evolução do tempo, esse homem se alimentava de raízes, se alimentava dos frutos e se alimentava das carniças, porque quando havia briga dos animais entre eles, na caça para a sobrevivência, ficavam os ossos. E nesses ossos ele chupava aquela gordura, nós chamamos de tutano. Apareceu ali. Apareceu quando esse homem deixava lá os animais mais ferozes comer a carne, ficava ali, ele sobrevivia ali. Mas esse homem ele não tinha dor de coluna, ele não tinha problema dentário, ele não tinha problema na cervical, várias doenças ele não tinha. Aí veio a revolução da agricultura, estou falando da revolução do homem para chegar até aí. Aí veio a agricultura. Aí o homem começou a plantar. E aí o papel da mulher nessa plantação foi outro, porque até então a mulher dava de mamar os filhos, paria menos, tinha menos filhos, porque na amamentação há menos fertilidade quando a mulher dá amamentação do filho. E essa mulher, ela começou a usar o trigo, usar o carboidrato, e esse trigo, quando ela deu papo à criança, então ela desmamou essa criança mais cedo e começou a parir. Então ela passou a ser uma mulher mais controlada ali. O papel dela era de criação mesmo, era de casa, ela já não saía para fazer as coisas. Ela tinha um papel subalterno ali, naquele momento. Então, fazendo essa análise histórica de como surgiu o homem, e mais adiante esse homem que era caçador, que ia à frente, começou a carregar balde d'água. Aí começou a ter problema de coluna, aí começou a comer o carboidrato, né, comer o trigo, e começou a ter uma série de doenças.
E daí surgiu esse grande desequilíbrio social, porque teve grupo que sobressaiu em relação ao outro, no controle das terras, e aí nós conhecemos a história que é bastante complicada. Não, quando a gente chega até essa época contemporânea, que é a época que nós vivemos, a gente vai para trás, para a época medieval, para a história antiga, para a história moderna, mas a gente vem para a história contemporânea, a gente percebe que existe como o Laís falou, essa superioridade desse homem, né? Esse homem surge como um Deus, surge como um Deus. E tudo contribui. A gente vê a questão da padroeira. Padroeira de Jaboatão. Por que não madroeira? Por que padroeira? É mulher, né? Então, a gente vê um preconceito em relação a isso. A gente percebe que tudo é voltado para a formatação onde os reis superam as rainhas, os príncipes superam as princesas. E onde existe uma disputa de poder e uma guerra de sexo. Onde essa mulher ela é excluída até no lar. Porque quando essa mulher ela tem um papel dualístico, papel dual, quando ela trabalha, ela tem o dever de lavar, passar, fazer comida para o marido, e por que não divide com ela as tarefas? Por que não divide a despesa, às vezes? Às vezes não existe isso. O homem diz, não, quem manda aqui sou eu sou o supridor, fica o teu dia para lá, agora quem manda aqui sou eu. Então, eu acho que isso aí cabe uma discussão, cabe um debate. E se esse debate, Fernando, fosse levado para a sociedade, para a associação de moradores, para os centros sociais, para as igrejas, seria interessante, no lugar de muitas vezes, por que não o pastor, o padre, dá missa e não dá o galpão para discutir isso? Porque aquele problema existe naquela igreja. E existe a maquiagem. A violência doméstica existe ali naquela igreja. A pedofilia tem ali naquela igreja. Os abusos estão ali dentro daquela igreja. É tudo mascarado. E é um mascaramento terrível. Então, se essa discussão começa a ir por ser da sociedade, a vítima se sente fortalecida. E o perverso, ele vai ter uma visão melhor. Ele vai ter medo, né? Ele não vai contestar um pouco, a não ser se esse perverso seja um psicopata, porque o psicopata ele não respeita a lei. O psicopata ele é a própria lei. O psicopata ele não vai... O que vale no psicopata é o desejo dele. Então, se ele tem um desejo de persuadir, se ele tem um desejo de chegar até a mãe dele para ter relação sexual, ele vai ter, porque ele não respeita a mãe dele como mãe. O desejo aniquila a lei. Então, todo perverso, ele ignora a lei, mas ele satisfaz o seu desejo. O objeto é apenas objeto, qualquer que seja. Muito bom esse debate, nós estamos chegando ao final, e aí eu quero escutar as considerações finais da doutora Laís Silva, agradecer a participação brilhante, não é? Uma grande advogada, militante, tem feito um trabalho excepcional, e nós queremos agradecer, deixar aí seu contato, dizer como é que, se alguém precisar do seu serviço, como tem que fazer, e depois voltar para o doutor Edinásio Silva, até com uma proposta que eu acho que nós deveríamos levar a Academia do Cérebro às comunidades. Doutora Laís. Obrigada. Por fim, eu acho que eu quero trazer um exemplo que vai fechar com tudo, vai encaixar com tudo que a gente já debateu aqui, no sentido de que realmente se precisaria de um cuidado muito anterior, como Painho colocou aí anteriormente, que vem de berço, né? Vem do nascimento, toda a construção do homem e o desenvolvimento da agressão, da violência. Tem eu acho que é uma série, ou é um filme, alguma coisa assim, que mostram alguns profissionais da saúde mental lidando com os presos condenados nos Estados Unidos que estão no corredor da morte.
Então, eles estão prestes, né, alguns dias de morrer e estão recebendo um tratamento psicológico ali para entender o porquê, para, digamos, amenizar a dor da morte deles. E um desses era um agressor de mulher, né? Ele tinha, na verdade, matado a esposa e o filho, e ele estava lá aguardando no corredor da morte. E na conversa com o psicólogo, ele explicou e acabou entendendo que o que ele aprendeu que era amor na infância dele foi de uma forma deturpada. Porque ele aprendeu da seguinte forma, que os pais deles faziam com ele. Eu lhe bato porque eu lhe amo. Você está apanhando agora porque é por amor. Então, ele entendia o amor de uma forma violenta. Então, ele acabou entendendo o porquê que ele tinha desenvolvido aquela conduta e chegado a um estágio tão fatal, a uma tragédia, né? Teve que acontecer uma tragédia na vida dele, ele recebeu um acompanhamento psicológico para entender o porquê que ele fez aquilo. E é realmente esse entendimento na sociedade, na comunidade, que falta, que as pessoas não recebem e as tragédias estão acontecendo, ficam acontecendo e são apenas reprimidas, porque nesse tratamento psicológico existe aqui no sistema criminal brasileiro, né? Então, eu atuo com a lei, né? Eu trabalho com a lei, preciso entender e aplicar a lei, mas eu entendo também como o nome da minha turma, né, que foi As Leis Não Bastam, os lírios não nascem da lei, que é um poema de Drummond. Então, eu entendo exatamente isso. As leis não bastam, não são suficientes. Os lírios, eles não vão nascer da lei. Então, a gente precisa de uma visão holística da comunidade como um todo, para que haja realmente um desenvolvimento. Obrigada, gente. Meu nome é Laís Silva, né? Caso precisem de algum esclarecimento maior, podem entrar em contato comigo através do meu telefone. Eu acho que Fernando vai repassar aí. E estou à disposição para tirar qualquer dúvida de quem precisar. Forte Obrigada. abraço, obrigado, tamo juntos. Doutor Edinásio Silva, Academia do Cérebro, lógico, com a parceria com prefeituras, governo do estado e a própria União, não poderia ir às comunidades? Sim, mas para isso é necessário porque é sabido hoje que as faculdades estão investindo bastante em psicólogos, psiquiatras menos, bastante psicólogos, mas esses psicólogos não têm a preparação devida, porque a faculdade não prepara a pessoa para a prática, prepara teoricamente, mas não para a prática. Então, a gente aprende muito no consultório, no dia a dia. No dia a dia, a prática é que faz o psicólogo, que faz o psicanalista. O psicanalista mais, porque o psicanalista se forma na prática, que é teoria. Então, é necessário que haja essa visão, porque muita gente fala assim sobre cérebro e sobre mente. A mente, ele não é um aparelho. A mente não é o óculos, a mente não é o braço, a mente não é o nariz. Ninguém sabe onde está a mente. Você pode dizer que a mente está na cabeça e a mente pode não estar na cabeça. A mente pode estar, pode passar. E a mente pode estar em outro lugar. Não é? A mente é subjetiva. A mente pode ser uma energia. Por isso que a mente não adoece. A energia não adoece. A mente fica transtornada. Existe um transtorno. Quem adoece é o cérebro. O cérebro adoece. Vou dar um exemplo. Mal de Parkinson é uma doença cerebral. Alzheimer é uma doença cerebral. Depressão é um transtorno. Ansiedade é um transtorno. Então, existem coisas diferenciadas que as pessoas não colocam aí. E a mente, ela nasce na concepção. Duas coisas na concepção, quando há a junção de uma mulher, surge primeiro aí a psique que é a alma, e depois surge a mente. A mente surge através da linguagem. Sem linguagem não é mente. A mente é uma construção linguística. Ou seja, se a pessoa está lá dentro, no ventre da mãe, que não há forma ainda, não há cabelo, não há óleo, há uniforme, mas existe vida ali. Em poucos dias da fecundação, tem uma vida ali.
mas não tem corpo. Mas tem a alma e tem a mente. Antes do cérebro. E veja que interessante. Antes do cérebro surge a mente. Então, e aí o pai fica dizendo, esse filho eu não gosto, eu não queria ele veio fora do tempo, e começa a discutir com a mãe. Veja que eu vou dizer aqui, que pouca gente sabe o que eu vou dizer aqui agora. Pouca gente sabe. Nessa discussão aí toda, quem aí entende informática sabe que tem nuvem. A nuvem. Então, você compra um HD, para quando o seu computador está cheio, quando o seu celular está cheio, você compra um HD para colocar os seus vídeos, as suas coisas lá no HD. Então, senão você vai perder, senão não entra outro. Então, a mente é exatamente isso aí, é um HD. Não é um HD, é uma nuvem. Na nuvem está o inconsciente. Então, tudo que é bom e tudo que é ruim vai lá para a nuvem. Fica guardado na nuvem. E certo dia, certa hora, a nuvem resolve vomitar aquilo para fora. E você fica aperreado, porque você foi indesejado lá no ventre da mãe. Exemplo. Então, você foi indesejado lá no ventre da mãe. Então, essa pessoa indesejada no ventre da mãe pode ser um ser perigoso futuramente. Tem todo o terreno para ser um ser perigoso. Porque não houve amor. O amor é o vínculo da perfeição, como diz a Bíblia, e Rashi diz que até para a loucura o amor é o melhor remédio. Até para a loucura o amor é o melhor remédio. Então, aí, essa relação dual entre o marido e a mulher, o marido talvez não queira a criança, ou quer a criança, mas não gosta da mulher, e agride a mulher, acua a mulher, persegue a mulher, a agressividade, a violência. O que acontece com aquela criança que está lá dentro? O útero começa a fechar e não libera sangue. Aquela criança começa a se retrair. Ela se retrai. Ela começa a fugir, porque ela se sente culpada. Então, aquela criança, quando nascer, ela se sente culpada em todas as coisas. Ela já nasce culpada. Ela acha que aquilo que aconteceu, a culpa é dela. Então, isso é muito grave. E pasmem. A criança vai nascer com formato diferente das outras. Eu não vou dizer aqui para as pessoas não se medirem, se mensurar. Mas as pessoas já, todas as agressividades na gravidez, vai surgir um ser diferente. Eu não vou aqui citar. Então, o que eu quero trazer hoje, encerrando aqui minha participação nesse programa que o Fernando está trazendo para as comunidades, para as pessoas, informativo, pedagógico, e é importante isso. A participação de Laís teve uma participação brilhante, né? Ela, como faz sustentação oral, aí nos casos que ela defende, ela faz sustentação oral, e provou hoje que tem habilidade para isso, equilíbrio para isso, né? Tá com bom equilíbrio emocional, e é importante isso na vida das pessoas, porque sem equilíbrio emocional nós não chegamos a canto nenhum. Então, eu chamo a atenção das pessoas, já que o governo não busca parceria com ninguém, o governo é excludente, que as pessoas busquem uma terapia, busquem um profissional, não é seu, não, tem tanta gente boa aí, busque um terapeuta, porque você vai ter uma visão melhor do mundo. Sabe o que eu digo aqui que eu faço, Fernando? Eu distribuo lentes para as pessoas. E quando eu distribuo lentes, as pessoas começam a se enxergar. Eu tenho casos aqui brilhantes, maravilhosos, que eu recebo todo dia, de pessoas que pedem muito obrigado, porque era uma pessoa e a outra. Vou dar só um exemplo. Uma professora me procurou durante a pandemia com ansiedade. Ansiedade, querendo morrer. E depois de um pouco tempo, ela chegou no meu consultório, a semana passada, ela disse, doutor, eu estou com empreendimento. Olha, a minha mãe tem uma casa lá em Arco Verde, e na região que ela tem a casa tem muitos eventos turísticos, e até o fim do ano eu boto numa pousada. A mulher que estava com ansiedade, a mulher que não saiu de casa, abriu a sua mente, teve o desejo de vida antes do desejo de morte. Desejo de vida, pulsão de vida, e até o final do ano ela é empreendedora. Então é isso que a terapia faz, é isso que aconselho a você buscar esse caminho. Laís, obrigado. Fernando, obrigado. E Deus abençoe a todos. Obrigado, doutora Laísa Silva. Obrigado, doutor Edinásio. Um forte abraço. Em breve voltaremos com mais um debate, com mais um bate-papo legal. Fernando Moreira, direto ao assunto. Fiquem todos com Deus.